Boa tarde, igreja! Muitos de vocês já sabem que nós vamos abrir uma loja de segunda mão aqui em Loures, no espaço da igreja. Nós queremos abrir em abril, se Deus quiser, se o confinamento acaba, mas nós vamos precisar da vossa ajuda. Primeiro precisamos de pessoas que orem para o projeto, mas também vamos precisar de pessoas que nos ajudem de maneira prática. Nós precisamos de pessoas que nos possam ajudar em organizar as coisas, em ver a roupa, também atender os clientes. Então, se tu tens interesse, fala comigo, fala com a Selma e nós vamos ver como é que nós podemos trabalhar juntos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma celebração do Centro Evangélico, vossa celebração também. Quero vos lembrar aquilo que foi dito na mensagem há 2 semanas atrás, acerca do momento em que Jesus entrou em Jerusalém para ir ao sacrifício, para ir à cruz e salvar as nossas vidas. Não é? Lembram-se que naquele momento Jesus foi recebido com grande alegria. E eu disse naquela semana que ele foi recebido com alegria porque as pessoas sabiam o que é que a vinda dele em Jerusalém significava. E eu espero que vocês saibam o que é que o encontro com Jesus pode significar para as vossas vidas. Pode significar transformação da vossa vida. Pode significar bênçãos sem fim, solução para os vossos problemas e dificuldades. Pode significar perdão dos vossos pecados. Realmente Jesus significa muita coisa boa e tanta coisa positiva para nós. As coisas mais positivas que podemos imaginar e por isso podemos sempre recebê-lo com alegria. Espero que a alegria encha os vossos corações neste momento e que com muita disposição, entregando tudo a Ele, até os problemas, as dores, as preocupações, realmente render-lhe louvor e adoração. E ficar na expectativa, porque Ele vai agir, vai falar convosco, vai tocar as vossas vidas. Vamos entregar-lhe este tempo, pedir a Ele que abençoe o nosso tempo de celebração. Jesus, estamos aqui na Tua presença, com a certeza de que quando nos encontramos contigo, Tu podes fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Por isso, ó Senhor, é com expectativa que nos encontramos contigo. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa assumir o total controlo do tempo que vamos ter em conjunto e abençoar-nos com todas as bênçãos que vêm de Ti. Em Teu nome, Jesus, assim pedimos. Amém. Ver-te
Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Ver-te alto. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Tu és Santo, Jesus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Tu és Santo, Jesus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Tu és Santo, Jesus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Sim, Senhor Deus, nós acabamos de cantar que Tu és santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a terra proclama a Tua santidade. Toda a terra louva o Teu precioso e maravilhoso nome. E é isso que nós queremos fazer nesta tarde. Declarar nesta tarde, Senhor, que Tu és santo. Senhor, e além de declararmos que Tu és santo, Senhor, também queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos encha. Senhor, nós queremos ser totalmente cheios do Teu Espírito. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha encher-nos com o Seu poder. Senhor, que nós tenhamos liberdade de elevar, erguer as nossas mãos em adoração ao Teu nome, em exaltação ao Teu nome, Senhor. Que haja vontade do nosso coração de Te seguir, Senhor. Que haja vontade no nosso coração de adorar-Te, entregar todo o nosso ser e todo o nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos continuar no espírito de adoração ao Teu nome, cantar: Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder. Eu quero ser Teu. Espírito Santo, enche o meu ser.
enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
Boa tarde a todos novamente. Bem-vindos a este tempo de reflexão, de pensamento acerca da mensagem que Deus tem para nós hoje. Peço que realmente estejam com o vosso coração aberto, com os vossos ouvidos atentos. Eu sei que não é fácil acompanhar de casa, mas tentem acompanhar o máximo para que realmente aquilo que vai ser transmitido tenha algum valor nas vossas vidas. O tema que vos proponho hoje tem como título Como um ladrão que vem sem avisar. E de facto, nenhum ladrão vem assaltar uma casa dando um aviso, um pré-aviso da sua chegada, não é? Eles vêm sempre de surpresa. Nós vamos tentar perceber o que é que isto significa aplicado aqui à passagem que nós vamos ler hoje, que é Mateus, o Evangelho, no Novo Testamento. Para quem não está familiarizado com os livros da Bíblia, no Novo Testamento, é o livro de Mateus e o capítulo 24 e o capítulo 25. Ambos os capítulos. Portanto, vamos explorar capítulo 24 e 25. Vocês em casa podem ler os 3, 24, 25 e 26 para terem uma compreensão mais ampla daquilo que esta passagem diz. Vamos então orar. Vamos falar com o nosso Deus e pedir-lhe que Ele traga ao nosso coração esta palavra e que esta palavra possa transformar-nos. Então, lá em casa, orem no vosso coração e eu também estarei a orar aqui por vocês. É bom estarmos aqui, Senhor. É sempre um tempo precioso estar à volta da Tua palavra e ouvir a Tua voz. Porque a Tua voz é a voz mais importante que nós devemos ouvir. É a voz da verdade. É uma voz fiel que merece ser seguida. Porque tudo o que Tu dizes é verdadeiro, Senhor. Então ensina-nos, impacta-nos a todos os que estão a ouvir e a mim próprio também. No nome de Jesus eu Te peço isso. Amém. Então começamos com uma breve leitura da passagem, capítulo 24, versículos 1, 2, 3 e 4. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes isto aqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Notem que a maneira como Jesus começa o seu discurso, neste momento em que ele e os discípulos chegam ao templo de Jerusalém, e só para lembrar, na semana passada, nas semanas anteriores, foi dito que Jesus chegou a Jerusalém para encaminhar-se para o seu grande sacrifício, o sacrifício que ele ia fazer na cruz. Portanto, quando estão em Jerusalém, eles visitam o templo, e como qualquer um de nós, os discípulos estão super admirados com aquele monumento, aquele santuário enorme, e dizem isso a Jesus. E a maneira como Jesus responde soa assim, é bastante dramática, não é? Jesus diz, estão a ver este grande monumento aqui? Em breve não vai haver pedra sobre pedra, ou seja, vai ser destruído. O que nós estamos a notar, só para introduzir o nosso tema de hoje, é que à medida que Jesus está a chegar mais perto da morte na cruz, o discurso dele, a forma de falar dele, as mensagens dele, sobem de intensidade. E não só isso, mas também as confrontações que Jesus tinha com os fariseus, que eram os líderes religiosos da altura. E a questão central que os dividia, que criava esta confrontação entre Jesus e os fariseus, era sempre a mesma. Se de facto Jesus era o Filho de Deus, e se de facto Jesus era o Messias que foi prometido no Velho Testamento, na velha aliança, no tempo antigo, não é? Então este era o grande fator de divisão e de confrontação e de discussão entre Jesus e os fariseus. Então o discurso de Jesus está a subir de intensidade, porque Jesus está a chamar a atenção para aqueles que lhe ouvem, que este é o tempo de o ouvir, de lhe ouvir, de receber aquilo que ele diz, aceitar aquilo que ele diz acerca de si mesmo, porque ele está prestes a morrer, e a morte e a ressurreição de Jesus vão inaugurar um tempo muito importante do qual nós vamos falar hoje.
A morte e a ressurreição de Jesus vão inaugurar o fim dos tempos. Tal como o noivado entre duas pessoas, entre um casal, inaugura o período do casamento. Quando duas pessoas assumem o noivado, nós sabemos efetivamente que elas vão casar. Que mais cedo ou mais tarde, e normalmente é cedo, não é? Porque o noivado assinala que o casamento vai ser feito daqui a uns meses, geralmente. Normalmente é uma indicação de que o casamento está prestes a acontecer. A morte e a ressurreição de Jesus vão ser o acontecimento que vai inaugurar, vai dar início à contagem decrescente para o nosso mundo. Para o mundo conforme nós o conhecemos e para a vida conforme nós a conhecemos. Então Jesus está a dizer aos esses ouvintes que lhe estavam a ouvir, aproveitem agora, ouçam agora a minha palavra. Ele conta muitas parábolas assim, que às vezes quem as lê soam um bocadinho duras, um bocadinho fortes demais, mas é mesmo para chamar a atenção, para dizer as coisas estão a encaminhar-se para um momento muito importante, o momento mais decisivo das vossas vidas, da história da humanidade. É tempo de vocês darem ouvidos àquilo que eu tenho para vos dizer. E é neste contexto que Jesus inclui esta lição que ele vai dar aos seus discípulos. E esta lição começa com uma pergunta que os seus discípulos fazem, que eu acho que é uma pergunta que nós também fazemos muitas vezes. Eu diria que a maior parte dos seres humanos faz esta pergunta e já alguma vez tem feito esta pergunta ao longo da história. Inclusive, é possível saber pela história que já várias civilizações, as civilizações antigas, tinham uma certa noção, uma certa expectativa de que o mundo algum dia haveria de acabar. Já devem ter ouvido falar, por exemplo, da profecia dos maias, não é? Acerca do fim dos tempos. E ao longo da história, mesmo ao longo do século XX, houve muitas pessoas que se questionaram acerca do fim dos tempos, inclusive que tentaram fazer previsões acerca do fim dos tempos. Eu acho que está na consciência do ser humano que tudo o que começa acaba. A vida começa e acaba. Mesmo a vida natural, tudo o que conhecemos começa e acaba. E assim também nós temos na nossa consciência esta noção básica e elementar de que há um fim, e que um dia as coisas acabam conforme nós as conhecemos. Então os discípulos fazem-lhe esta pergunta, os seguidores de Jesus que estavam com ele perguntam-lhe: quando será o fim? E como é que nós podemos saber que este fim está a chegar? É isso que nós notamos quando nós lemos os versículos iniciais, não é? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da vinda do fim do mundo. E Jesus vai começar então, nos versículos seguintes, a descrever essa questão. E nós vamos ler para perceber o que é que Jesus disse. Ele disse assim, no versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira advertência que Jesus dá aos discípulos é que ninguém vos engane. Não se deixem enganar em relação a este assunto. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis sobre guerras e rumores de guerras. Mas olhem, não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, quando Jesus está a fazer a descrição desse tempo
sobre o qual os seus discípulos lhe perguntaram e queriam saber, como muitos de nós muitas vezes nos perguntamos, inclusive, sobretudo nos dias em que há mais dramas, mais calamidades e mais dificuldades à volta do mundo. Muitos de nós nos pomos a fazer esta pergunta também e nos pomos a especular e a imaginar se será este o fim, se as coisas estão a acabar, se Jesus está a voltar. E Jesus aqui está a descrever como será este período. Mas o que é muito importante notar na descrição de Jesus são duas coisas que ele diz. A primeira coisa é: não se assustem, ainda não é o fim. Muito importante isso. Apesar de toda essa descrição de dificuldades que Jesus faz, que iam acontecer nos últimos tempos, ele diz: não se assustem, não entrem em pânico, porque ainda não é o fim. E a segunda coisa que ele diz também, muito importante, é que estas coisas são apenas o princípio das dores. Então, respondendo a esta pergunta, quando e como saber que o fim está a chegar, Jesus está a alertar os seus ouvintes, e eu creio que está a alertar-nos a nós também, porque as palavras de Jesus são úteis para hoje, porque se estão a referir em relação aos tempos finais, então são úteis para nós também hoje. Ele está a dizer, quando começarem a haver guerras, a ouvir muitos rumores de guerras, quando começarem-se a perceber de terremotos a acontecer por toda a parte, quando se começarem a perceber de fomes a inundar o nosso mundo, quando começarem-se a perceber da aparição de muitos falsos profetas, de pessoas que veem a meu nome e que dizem que são eles próprios Jesus Cristo, ou que fazem coisas extraordinárias, tentando fazer passar por meus representantes e meus enviados, fazendo predições, fazendo antecipações do fim dos tempos. Quando inclusive começar a haver grande perseguição, vocês começarem a ser odiados por todos por minha causa. Quando vocês virem que há uma grande decadência moral e há uma multiplicação, um agravamento da maldade no mundo inteiro, e a fé de muita gente se começar a esfriar e a arrefecer, o amor de muitas pessoas começar-se a esfriar e a arrefecer, Jesus diz: quando estas coisas acontecerem, não se alarmem, não fiquem a pensar que já é o fim, não se deixem enganar, porque ainda não é o fim. Ele diz que é apenas o princípio das dores. E quando ele usa esta expressão princípio das dores, há uma imagem aqui da mulher que vai dar ao parto. O que é que acontece quando a mulher vai ter o seu bebê? Antes da mulher ter o seu bebê. Nós aprendemos, por exemplo, quando eu e a minha esposa estávamos à espera do nosso primeiro bebê, a Eliana, foi-nos ensinado pelos médicos naquelas formações que costuma haver, que muito antes da criança nascer, começa-se a dar ou começam a aparecer os primeiros sinais do parto. Começa-se a dar já os primeiros sinais do parto. Algumas contrações começam a acontecer, e chamam-se contrações de Braxton, que podem acontecer dias antes do parto, efetivamente, ou às vezes até pode acontecer semanas antes do parto. Portanto, a partir do momento em que estas contrações começam a aparecer, pode-se dar muito tempo ainda até ao parto que realmente, ou às contrações que realmente levam ao parto. Portanto, esta imagem aqui, Jesus está a dizer, são apenas o princípio das dores. Ainda não é o fim. E esta questão é importante porque muitos de nós, às vezes, sobretudo em tempos como este que estamos a passar, estamos a tentar adivinhar se é agora o fim. Estamos a especular se é agora o fim. E muitas vezes estamos a associar os eventos que estamos a viver nos nossos dias com o fim. Mas Jesus alerta aqui, são apenas o princípio das dores. Ainda não é o fim. E sabem o que é interessante? Eu acredito que depois de Jesus morrer e ressuscitar, e a igreja, a primeira igreja, começar a sua missão e o seu trabalho, muitos destes eventos que Jesus antecipou aqui começaram desde já a acontecer.
guerras, já havia muitas guerras na altura, e ao longo dos 2000 anos que nós temos, que o nosso mundo tem de existência depois da ressurreição de Jesus, tem havido imensas guerras por toda a parte e rumores de guerras. Talvez o auge das guerras em termos de agravamento do número de mortes que houve e assim por diante, talvez tenha sido a Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente a Segunda Guerra Mundial. Portanto, tem havido já guerras, tem havido terremotos. Quantos terremotos? Inclusive, lembro-me que há uns 10 anos atrás, uma série de terremotos que se seguiram uns após outros. Problemas de fome. Sempre tem havido, ao longo da história, fomes terríveis à volta do mundo. Perseguição dos cristãos. Nós estamos a viver, nos nossos dias, uma época de grande perseguição também. Talvez no mundo ocidental isso não seja visível, mas em outros lugares do mundo, por exemplo, no Médio Oriente, na Ásia, há pessoas que estão a ser perseguidas ferozmente, fisicamente, sendo torturadas e colocadas em prisão por causa de serem seguidores de Jesus. Portanto, estas coisas, depois da ressurreição de Jesus, começaram a acontecer e continuam a acontecer nos nossos dias. Mas Jesus chama a atenção para o facto de que é apenas o começo das dores. Ainda não é o fim. Inclusive, sabem o que é interessante? Nós lemos em Salmo 90 uma frase que um dos grandes profetas de Deus também escreveu, Moisés, em que ele disse que para Deus 1000 anos são como um dia. Não é? Para nos dar esta perspectiva de que a perspectiva temporal de Deus não é igual à nossa. Nós podemos estar a dizer, mas está a demorar demasiado tempo, Jesus já devia ter voltado, não é? Para nós 2000 anos é demasiado tempo, mas na perspectiva de Deus é completamente diferente. E nenhum de nós pode se dar ao luxo de dizer que entende a perspectiva de Deus perfeitamente. Portanto, Jesus chama a atenção aqui, são apenas o princípio das dores. Ainda não é o fim. Então a pergunta que se segue pode ser esta. Então qual será o maior sinal de que entramos no período final? Se guerras, fomes, perseguições, pestes, doenças, porque são mencionadas aqui também pestes, não é? A semelhança do que nós estamos a viver hoje, uma pandemia. Perseguições, se o esfriar do amor dos cristãos, a multiplicação das maldades, se tudo isso não são sinais suficientes para perceber que estamos no fim, realmente, então qual é o sinal mais importante que nos faça perceber que realmente estamos no fim? Jesus responde a isso no versículo 14. Ele diz assim no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então o fim virá. Ou seja, um momento imediatamente antes da vinda de Jesus, do fim dos tempos, as boas novas de Jesus, estas mesmas boas novas que ele anunciou nesta época, terão que ser pregadas em todos os lugares. E segundo muitos estudiosos, esta expressão aqui significa que as boas novas de Jesus têm que atingir todos os grupos étnicos do mundo. Todos os grupos étnicos do mundo têm que receber as boas novas de Jesus Cristo. Ora, se estudarmos muitos livros de missiologia, vamos perceber que estamos muito longe de concretizar esta tarefa ainda. Há grupos étnicos, há cidades inteiras que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, à volta do nosso mundo. E Jesus diz que este vai assinalar o momento imediatamente anterior ao fim dos tempos. Mas uma outra questão se pode colocar. Será que, a partir do momento em que o Evangelho atinge a todos os grupos étnicos, Jesus vem logo a seguir? Qual é o espaço temporal entre o momento em que o Evangelho atinge todas as nações e o momento em que Jesus vem? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso leva-nos à terceira pergunta. Então, quando efetivamente é que virá o fim? E será que isso é uma questão relevante?
Quando? Em que dia é que o fim vai chegar? Jesus vai repetir por 4 vezes, em passagens diferentes, a ideia de que ninguém sabe. Ninguém sabe. No versículo 36 é a primeira vez que ele diz isso. Podemos ler lá em 24:36. Ele diz assim: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Versículo 42, ele repete a mesma ideia. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44 repete mais uma vez a mesma ideia. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis. Repete a mesma coisa ainda no capítulo 25, versículo 13. O que é que lemos lá no capítulo 25, versículo 13? Mais uma vez, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está a afirmar várias vezes, e sempre que nas Escrituras Sagradas da Bíblia há uma repetição enfática de uma ideia várias vezes, significa que a ênfase da mensagem está aí. A ideia central da mensagem pode estar aí nessa repetição. E é isto, ninguém sabe, ninguém pode adivinhar, ninguém pode se aperceber, ninguém sabe. Nem Jesus sabia quando estava na terra, nem os anjos sabem, nem os profetas sabem, nem um grande profeta, nem um grande apóstolo, nem um grande homem pode saber o dia em que Jesus vai chegar. Aliás, é por isso que ele começa o capítulo por chamar a atenção aos discípulos: tenham cuidado, não se deixem enganar, porque virão aí muitos em meu nome, dizendo: o Cristo está aqui, o Cristo está aqui. E de facto, nós estamos cansados de ouvir. Se alguém ler a história do mundo, vai-se a perceber que o mundo está cansado de ouvir profetas, videntes, que querem adivinhar quando o fim do mundo chegar. E todos têm falhado redondamente até hoje. Porque Jesus diz a verdade. A palavra de Deus não mente, é infalível. Se Jesus disse ninguém sabe, é porque ninguém sabe. E para além de dizer que ninguém sabe, ele enfatiza uma outra coisa, e daí o título da minha mensagem. Ele disse que o Filho do Homem vai aparecer como o ladrão aparece quando vai assaltar uma casa, sem avisar. Porque ele diz, se o dono da casa soubesse que o ladrão vinha assaltar, podia se preparar. Mas no caso, em relação ao seu regresso, nós não sabemos. Não sabemos quando será exatamente que Jesus vai voltar. Mas ele chama a atenção que é possível saber os sinais. É possível aperceber-se dos sinais. E os sinais são estes que ele já falou. Guerras, perseguições, multiplicação das maldades e tudo isso. Ódio contra os cristãos. Pestes e outras coisas. Inclusive o Evangelho chegar a todas as nações, mas são só sinais. São só sinais. Agora, o que nos podemos perguntar é, em relação a todo este tema, o que é que nós devemos fazer em relação a este assunto da vinda do Filho de Deus? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a tua atitude que me escutas lá em casa, perante o facto de que Jesus vai voltar? Qual deve ser a postura da igreja, daqueles que são seguidores de Jesus, que se dizem seguidores de Jesus, perante o facto de que Jesus vai voltar? Qual deve ser a nossa atitude, não é? O que fazer durante esse período? Este período de espera da vinda do Messias? Porque sabemos pelos sinais que ele está a voltar. Sabemos pelos sinais que ele está a voltar. Não sabemos exatamente quando vai voltar, mas sabemos pelos sinais que ele está a voltar. E se vocês lerem bem os textos todos, porque eu não estou a ler todos os versículos, todas as passagens, vão-se a perceber de que ele está a dizer aos discípulos: vocês sabem ver quando uma figueira vai dar fruto. Então saibam também interpretar a minha vinda. Então nós sabemos que ele está a voltar. Qual deve ser a nossa postura? Especular sobre os pormenores da vinda dele?
Não, nós nem precisamos de especular, porque nos versículos 29 e 35 Jesus descreve como vai ser a vinda dele. Ele faz uma descrição. Vai ser um evento cósmico, um evento com repercussões cósmicas. Os planetas, as estrelas vão sentir o efeito da vinda de Jesus. Ele disse que vai ser um dia de lamentação. Por que lamentação? Porque infelizmente há muita gente que não quer dar ouvidos ao facto de que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus precisa de ser aceito como tal. Infelizmente. E estas pessoas não vão receber a vinda de Jesus com alegria, mas com lamentação e com choro. Mas com todos aqueles que o receberam como Filho de Deus e Senhor das suas vidas, vão receber a sua vinda com alegria, porque vai significar o fim de todo o seu sofrimento. Mas ainda não respondi a pergunta: qual deve ser a nossa postura? Em primeiro lugar, o Evangelho deve ser pregado para chegar a todos os grupos étnicos, para alcançar todos os grupos étnicos do mundo. A igreja deve ter, os seguidores de Jesus devem ter como sua missão primordial e urgente, imediata, levar as boas novas de Jesus ao mundo inteiro. Pensar em agir localmente, mas em ter repercussões globais. Chegar a todos. Se esta é a mensagem mais relevante da história da humanidade, porque tem a ver com a eternidade dos seres humanos, com como eles vão viver eternamente. Se esta é a mensagem mais relevante, deve chegar a todos o mais rapidamente possível. E a igreja é a única agência que recebeu da parte de Jesus a responsabilidade inequívoca de levar as boas novas até a todas as pessoas. A igreja deve juntar recursos, deve juntar tempo, deve juntar pessoas, deve juntar tudo o que é necessário, esforço, sacrifício, dedicação, para que as boas novas cheguem a todas as pessoas. Porque depois de chegar a todos, é que o fim virá. Em segundo lugar, o aviso que Jesus dá nos versículos 4 e 6 são relevantes para nós hoje ainda. Não se assustar e não se deixar enganar. Se nós já sabemos por antecipação o que vai acontecer nos tempos finais, porque foi dito por Jesus, foi antecipado por Jesus, e Jesus antecipou isso também para nos fazer perceber que Deus e Ele, Jesus Cristo, estão no controlo da história da humanidade, que o plano de Deus vai se cumprir. Se nós sabemos isso, nós não podemos entrar em pânico perante todos os acontecimentos que aparecem no nosso mundo, que parecem antecipar o fim dos tempos. Não podemos entrar em pânico. Nem também nos devemos deixar enganar, porque nós sabemos tudo aquilo que Jesus já predisse. Eu acho estranho, muitas vezes, como aqueles que se dizem seguidores de Jesus estão numa postura tão especulativa em relação ao dia, ao tempo exato da volta de Jesus Cristo. Acho isso muito estranho, porque Jesus diz aqui na sua palavra, aquele dia ninguém sabe. Há muita gente a profetizar acerca do fim dos tempos. E os cristãos, muitas vezes, mais do que estarem dedicados a partilhar as boas novas, estão dedicados a tentar associar os acontecimentos ao fim dos tempos. A tentar perceber quem é o anticristo, quem é quem são as testemunhas e assim por diante. Jesus disse claramente, o fim ninguém sabe qual é. Qual é a vossa atitude? Pregar as boas novas, não se deixar enganar, não se assustar e, em terceiro lugar, vigiar. Jesus repete isso 3 vezes. Vigiai, porque não sabeis a hora. Não vos vale de nada tentar adivinhar a hora, mas o que vocês podem fazer e devem fazer é estar vigilantes. E a palavra vigiar aqui é estar sóbrio. Estar sóbrio. É a imagem, por exemplo, de um soldado que vai para a guerra e que está a ouvir aquele rebentamento das bombas à sua volta e ele deixa-se influenciar de tal forma que não se consegue concentrar na missão dele.
Ele perde-se com tanto barulho, entra em pânico com tanto barulho à sua volta, que não se consegue concentrar na missão dele. E a consequência é óbvia, não é? Ele vai ser morto rapidamente, porque ele não está a conseguir ser sóbrio, não está a conseguir ser equilibrado, focado. Está distraído demais com o barulho à sua volta. E os cristãos, os seguidores de Jesus, e eu estou a apontar principalmente para os seguidores de Jesus, porque nós somos conhecedores destas palavras. Nós andamos muito influenciados, afetados, afogados com a barulheira à nossa volta. O mundo está em confusão, em convulsão, é verdade. O mundo está numa decadência moral crescente, é verdade. Mas isso não pode nos afunilar a nossa fé. Isso não pode nos deixar embriagados e perdidos. Parece que somos pessoas sem esperança, sem direção, sem foco, sem um caminho, sem um propósito. Não, muito pelo contrário. Nós devemos nos manter sóbrios, equilibrados e focados na nossa missão. Focados em Jesus, focados em Deus, focados naquilo que Deus nos pede para fazer. Em quarto lugar, há uma parábola que Jesus vai contar nos versículos seguintes. A parábola dos talentos. Muitos de nós já devemos ter lido sobre essa parábola, que é a continuação desta mensagem. E a parábola dos talentos é, no fundo, para dizer como é que Deus quer nos encontrar quando Jesus voltar para a terra e quando o fim chegar. Deus quer nos encontrar sendo fiéis a Ele, servindo com os dons que Ele nos deu. Deus quer nos encontrar a servir. Deus não quer que a multiplicação das maldades à nossa volta nos faça esconder-nos, nos faça ficar tímidos, apáticos. Há muita gente nestes dias de traumas e de dificuldades que nós estamos a viver que estão a dizer: o mundo está tão mal, não vale a pena eu fazer nada. É melhor ficar aqui sentado à espera do fim, à espera que Jesus chegue. Vocês já assistiram ao filme Titanic? Na parte em que o Titanic está prestes a afundar-se, há pessoas que estão a fazer tudo para sobreviver e há uns que de tal forma já estão tão conformados com o fim que ficam sentados à espera que a morte chegue rápido. Deus não quer esta atitude. Deus quer serviço, 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 até Jesus aparecer, serviço. Servindo com os nossos dons o melhor que nós podemos fazer. Até que a morte chegue. E aqui não há uma questão de idades, não há reforma para Deus. Mesmo quem é criança, quem é adolescente, quem é jovem, quem é velho, todos têm alguma coisa a dar, a contribuir para o avanço do reino de Deus. Em quinto lugar, uma outra parábola que Jesus contou, que chama a atenção para fazer o bem ao próximo e cuidar das necessidades uns dos outros. Sobretudo por causa da multiplicação das dores e das dificuldades. Mais uma vez, em vez de entrar numa postura de apatia, continuar a fazer o bem. O bem é mais relevante quando o mal está a crescer. O bem é mais necessário quando o mal se está a multiplicar. Então, em vez de acontecer aquilo que Jesus disse antes, que a fé de muitos ou o amor de muitos se vai esfriar, não. Quando se multiplica o mal no mundo, o nosso amor deve superar a multiplicação do mal. Deve superar a dimensão do mal. Quanto mais mal existe, mais bem nós fazemos ao próximo. É o que Jesus conta na parábola seguinte. Fazer o bem aos próximos. Cuidar daqueles que estão presos. Cuidar daqueles que não têm o que comer. Cuidar daqueles que não têm o que vestir. Começando, efetivamente, na família da fé, mas abrangendo a todas as pessoas à nossa volta. Finalmente, termino a mensagem dizendo: não deixes que a tua fé e o teu amor se esfriem. A palavra que Jesus diz no versículo 13 é, se calhar, a palavra mais importante de toda esta mensagem. Jesus diz:
aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar até ao fim. A salvação, ela se adquire no momento em que nós entregamos a vida a Jesus. Mas ela consuma-se, ela concretiza-se se nós formos fiéis até ao fim. Aliás, a maior evidência de que a fé que tivemos em Jesus alguma vez foi genuína, realmente gerada por Deus e pelo Espírito Santo, é nós irmos até o fim sem abandonar a fé. Sim, o mundo está a estragar-se. Sim, a igreja está, inclusive a própria igreja está podre, como muitas pessoas dizem. Há muita coisa má a acontecer nas igrejas. É verdade. Muita infidelidade a acontecer. Muitos escândalos, muitos traumas, muita gente magoada com a igreja. O mundo com as suas guerras e as suas convulsões, os problemas ambientais, a corrupção, a imoralidade sexual, tudo isso está a multiplicar e a aumentar no mundo. É verdade. Mas tu deves preservar a tua fé como se da coisa mais preciosa se tratasse. E de facto é a coisa mais preciosa. Quando o apóstolo Paulo, um dos grandes seguidores de Jesus, um dos primeiros seguidores de Jesus, que foi responsável pelo início de muitas igrejas, quando ele estava a chegar ao fim da sua vida, sabem quais foram as palavras dele? Combati o bom combate. Combati o bom combate, porque a vida no mundo é um combate. Combate contra valores estragados, corrupção e uma série de coisas à nossa volta que querem esmiuçar a nossa fé. Tu tens que lutar pela tua fé até as últimas consequências, como se da coisa mais preciosa se tratasse. E de facto é a coisa mais preciosa. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, ou seja, servi a Jesus fielmente até o último segundo da minha vida. E, finalmente, guardei a fé. Guardei a coisa mais preciosa que eu tinha até ao fim. Se alguns de vocês estão a perder a fé, se o vosso amor se está a esfriar por Deus, pela palavra dele, pela missão dele, se vocês estão a questionar Deus, a duvidar de Deus, se vocês estão envolvidos em especulações e ocupam o vosso tempo com especulações acerca do fim do mundo, arrependam-se dessa postura. Arrependam-se desta postura. Eu acabo de vos trazer a palavra de Deus. Foi Jesus, Ele próprio, que disse como devíamos viver os tempos finais. Então, não sou eu, nem vocês, que devemos definir como vamos viver os tempos finais. Cristo disse como devíamos viver. Só nos resta a nós obedecer às palavras de Cristo. Que Deus possa encorajar e abençoar a todos. Vamos orar para que a palavra de Deus tenha fruto nas nossas vidas. Senhor, entregamos-te esta palavra que possa gerar fruto. Isto é, ação. Que haja uma ação transformadora nas nossas vidas em função do que nós ouvimos hoje. No nome de Jesus assim pedimos. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se acha só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Desejamos realmente que este tempo tenha tido valor para vocês e que gere transformação nas vossas vidas. Gostávamos de poder acompanhar a vossa caminhada com Jesus, com Deus, as vossas dúvidas, questões, dificuldades que possam ter. Portanto, se quiserem interagir conosco, podem fazê-lo através dos nossos contactos que estão no início da transmissão. Lembramos também que têm a oportunidade de nos continuar a abençoar e apoiar financeiramente. Têm a oportunidade de o fazer através dos nossos contactos que aparecem no fim da transmissão, e agradecemos desde já pelo vosso apoio. De resto, queremos desejar a todos uma semana muito boa, que haja muitas vitórias na vossa vida e que, querendo Deus, nos possamos encontrar novamente no próximo domingo. Uma boa semana para todos. Deus vos abençoe.